Olá, família que cresce e amadurece juntos. Eu me chamo Verusca Queiroz e estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo com um assunto que eu acredito ser edificante para você: divórcio. Então, se você quer aprender um pouco sobre como lidar diante de um divórcio, fica aí comigo. Bom, por que eu escolhi esse tema? Porque foi um tema que cresceu bastante diante da pandemia e pós-pandemia. Muitas pessoas se divorciando porque já não sabiam mais se relacionar com seu cônjuge. A mulher saía para trabalhar fora, o homem também, se encontravam à noite, aquele pedacinho curtinho, e achavam que estava tudo bem. Na realidade, foram se reconectar novamente e perceberam que já tinham mudado bastante, que não tinham mais afinidade. Outros tiveram que conviver também com os filhos, que também acreditavam que os filhos eram de um jeito e depois perceberam que era de outro. Se viram diante de uma pressão enorme, tendo que cuidar de casa, home office, dos filhos, né? E isso gerou muito estresse e acabou rompendo muitos relacionamentos. Então vamos direto ao assunto. Como eu devo lidar com o divórcio? Primeiro, você tem que tirar da sua cabeça que o divórcio só interessa a você e ao seu cônjuge. Você está muito enganado. Por que, Verusca? Porque quando você se divorcia, sofre você, sofre o seu cônjuge, sofre os seus filhos, sofrem os seus pais, genros, sobrinhos, irmãos, amigos. Então não é uma coisa que cabe só a você. Cabe a muitas pessoas que te amam. Então quer dizer que por isso eu tenho que viver infeliz pro resto da vida? Ou que eu devo aceitar agressão física e psicológica para não gerar sofrimento aos meus pais, aos meus amigos, aos meus filhos? Não, porque diante de agressões psicológicas e físicas, seus filhos vão sofrer muito mais. O que eu estou te pedindo aqui é que você aprenda a lidar com o divórcio, lide da melhor forma possível, porque sequelas vão ficar, tá? Mas é necessário que a gente busque o mínimo de sequelas possível, né? Que seus filhos saiam do divórcio da melhor forma que você possa oferecer para eles. E para começar isso, é necessário que você entenda que você não pode e não deve usar os seus filhos como objeto de ameaça para o seu cônjuge. Não dificulte, em hipótese nenhuma, o encontro deles para com os pais, né? Tente dizer para eles que na hora que eles quiserem falar com o papai ou com a mamãe, você vai ligar, independente da dor que você esteja sentindo. Tente falar para eles que eles vão ter uma outra casa, opção de casa para se movimentar. Tente, da melhor maneira possível, não ficar travando a visita do seu cônjuge a qualquer momento, não no sentido de entrar na tua casa e de invadir a tua casa, não, mas no sentido de que, a criança está com saudade, então deixa a criança ver, deixa a criança abraçar, deixa a criança ficar um pedacinho, tá? Porque isso vai gerar confiança, isso vai gerar um divórcio menos dolorido, com menos sequelas. Por quê? Porque a depressão, ela chega ao indivíduo através da dor, da perda e da falta. Essa dor pode vir por perda ou falta de um emprego, de um parente que foi promovido para o mundo espiritual, pode vir através da perda, da sensação de perda de um pai ou de uma mãe num divórcio, pode vir através da perda de um cargo, de um sonho, tá? E a dor é tão grande que você começa a ter pensamentos negativos a respeito de si, a respeito do mundo e a respeito do futuro. Existem crianças que ficam armazenando aqui dentro delas e que com o passar do tempo desenvolvem depressão, síndrome do pânico. Eu atendi para fazer um counseling, né, que é um aconselhamento a uma adolescente de 14 anos, onde a mãe já estava em divórcio há 4 ou 5 anos. E essa criança já estava, esse pré-adolescente já estava começando com uma síndrome do pânico. E nós conversamos e foi muito dolorido para mim
essa conversa, porque essa criança tinha convicção de que a culpa do divórcio era dela. Porque nos bastidores, quando os pais estavam em conflito, ele ouviu uma única vez a mãe dizer: a culpa da gente estar se divorciando é de fulano, ou seja, do filho. E ele veio remoendo por quase 5 anos isso. Você imagine a dor que essa criança sente a cada dia quando ela se encontra diante do divórcio, né? Então é isso que eu quero que você tenha cuidado. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. Não jogue os seus filhos contra o seu cônjuge, por pior que ele seja. Verusca, você está dizendo isso que você não conhece o tchan, 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 que eu casei. Não, eu não conheço. Mas eu sei que você pode dominar os seus comportamentos e as suas atitudes. As suas emoções eu não peço que você trave, que você domine, porque isso não é saudável. As emoções, sendo elas doloridas ou não, porque não existe emoção negativa, elas precisam ser de alguma forma colocadas para fora, mas jamais em formas de prazer por estar punindo o seu cônjuge através dos seus filhos. Quer colocar para fora as suas dores, as suas emoções? Encontre alguém sábio para conversar. Encontre um profissional para te ajudar. Vá no meio da praia e dê um grito. Dê um murro em um saco de pancadas. Vá para a academia malhar. Liberar a sua energia. Ouça música bem alta. Faça qualquer outra coisa, menos usar os seus filhos contra o seu cônjuge. Ah, mas ele precisa saber quem é o pai dele. Deixe que ele descubra da forma certa, na hora certa. Porque assim você não vai estar fazendo nenhum bem para os seus filhos. Você só está extrapolando a sua dor, colocando para fora a sua dor. Ah, tá, Verusca, então quer dizer que o meu marido, quando o meu filho vai para a casa dele, fica com outras mulheres na frente do meu filho e meu filho chega comentando em casa. E aí, você quer que eu faça o quê? Vá recolher provas e busque ajuda de um juiz. Busque a ajuda de um advogado para lhe acompanhar nesse sentido. Mas não use a criança. Em hipótese nenhuma, coloque o seu filho contra o pai dele, porque isso gera sequelas gravíssimas e depois você vai estar louca atrás de um psicólogo, de um psiquiatra para resolver as sequelas as quais você foi responsável por gerar. Seja sábio nesse momento, seja sábia e seja sábio, tá? Um outro ponto que eu gostaria que você avaliasse para lidar da melhor forma possível é: não afaste os seus filhos dos avós. É comprovado cientificamente que a relação de avô com neto é extremamente saudável, é extremamente benéfico. Não faça isso, não tente afastar, tente da melhor maneira deixar no ritmo natural que era, para que a criança não sofra e nem os seus pais ou seus sogros sofram, tá bom? Seja maduro. Se você é maduro o suficiente, madura para se divorciar, seja para fazer da melhor forma possível. Coparentalidade. Já ouviu falar nesse tema? Esse é inclusive o tema da minha dissertação e trata de um ponto muito importante diante de um divórcio. É o seguinte: quando a conjugalidade, quando o casal, os cônjuges, quando esse ser marido e mulher se quebra, se desvencilha e existe o divórcio, não tem problema. A coparentalidade diz que o casal se separa, mas o ser pai e o ser mãe precisam ser exercidos com excelência.
Você vai continuar sendo pai, continuar sendo mãe e exercendo as funções da melhor forma possível. Os dois abrindo mão das suas dores, das suas frustrações em prol do bem-estar dos filhos. Ou seja, tudo que vai ser resolvido deve ser resolvido pelos dois, pensando no melhor para a criança, não em punir um ao outro, tá? Isso é muito importante para que haja um futuro saudável na vida dos seus filhos. O divórcio não é fácil, de fato, é doloroso. Não acredite que isso seja só para você, só para o seu marido. Existe toda uma rede de apoio, de interação com vocês que sofrem. Eu me lembro até de um caso de a mãe de um amiguinho da minha filha mais nova, que ela tinha se divorciado e eu não sabia, e eu fui buscar minha filha na escola e ela disse que havia se divorciado. Eu não consegui conter as minhas lágrimas, apesar de não conviver tanto com o casal. Mas eu fui pro carro e chorei, disse que eu gostaria muito de ajudá-los, né? Isso eu falando comigo mesmo, né? Mas fato é, eles souberam lidar muito bem com essa situação. O que eu quero que você entenda é uma única coisa: a dor não é só de vocês. Talvez a dor mais intensa seja, mas os avós sofrem, os tios, os sobrinhos, né? E os amigos também, tá bom? Se divorciar não é uma coisa simples, é uma coisa que gera luto em você, luto nos seus familiares e principalmente luto nos filhos, né? Como a depressão é a perda, é preciso que você fique atento, né? Para como anda a tua mente diante desse divórcio, porque de qualquer forma o divorciar-se é uma quebra de um sonho ao qual você se entregou por inteiro e acreditou que ia ser para o resto da vida, não é? E é uma perda muito grande para os seus filhos também, não é? Eles têm muito receio de não ver mais o pai, de não ver mais a mãe, de encontrar com eles, com outro parceiro, não é? De ter que conviver com outros parceiros. Isso tudo tem que ser levado a sério e com muito respeito. Existem pais que diante do divórcio se divorciam dos filhos, e isso também é muito ruim, tá? Então eu peço a você que lide com sabedoria e que você observe a si e observe aos seus filhos diante do divórcio, para que você busque ajuda antes que seja tarde demais, porque crianças entram em depressão, crianças entram em ansiedade, porque assim como a depressão ela vem pela perda, não é, pelo luto, a ansiedade vem pela sensação de ameaça, pelo medo do futuro, não é? E é claro que tanto você que está se divorciando, quanto a criança, quanto os seus filhos, eles têm medo de como vai ser agora o futuro, sem o papai ou sem a mamãe, né? E é com muito pesar no coração que eu te peço que você se cuide e observe bem como está o andamento de todo esse processo para com seus filhos, tá bom? Qualquer coisa você busque ajuda profissional, é muito, muito importante. Eu fico batendo nessa tecla, porque eu sei o quanto isso pode beneficiar a sua vida e a vida dos seus familiares. O nosso lema é: compartilhar é ajudar. Compartilhar é ajudar vidas. Então, se você gosta do conteúdo, passa pra frente, porque assim a gente vai ajudar mais e mais pessoas. Fique bem.